Tudo bem com vocês? Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você estar aqui. Glória a Deus porque você escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Ontem eu falava para as meninas que estão aqui, comigo na célula toda semana, que era feriado, A gente poderia estar em qualquer lugar, mas nós havíamos escolhido estar aos pés de Jesus, Ter o nosso tempo com Ele. Então eu falo mesmo para você aqui, que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu, nessas primeiras horas desse dia, estar aos pés de Jesus. Entregar para Ele suas preocupações, as suas aflições, entregar para Ele o seu dia, sua casa, sua família. E é justamente isso que falou o louvor, É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu e o seu trabalho é confiar. É confiar em Deus, é confiar no Espírito Santo, é saber que Ele sempre vai te dar escape e livramento. Amém? Então seja muito bem-vinda aqui, você é bem-vinda aqui. Não foi à toa que você está aqui. Deus tem algo para você nesta manhã. Ele quer tratar algo com você. Ele quer tratar algo comigo. E Ele nos convida todas as manhãs a estarmos entregando a nossa casa, a nossa vida e principalmente o nosso coração. Vamos orar? Vamos orar, vamos apresentar ao Senhor agora as demandas do nosso dia. Eu não sei como você está, eu não sei quais são os problemas que você tem que resolver hoje, eu não sei quais são as respostas que você precisa dar no dia de hoje, sabe? Mas eu sei de uma coisa, eu sei que o Senhor, Ele não te abandona. Eu sei que o Senhor, Ele sempre vai te entregar aquilo que é necessário para você vencer as demandas que você precisa vencer. Fecha seus olhos aí se você puder e vamos orar. Pai, é no nome grandioso de Jesus que eu oro e peço em favor da minha vida e em favor da vida das minhas irmãs que estão aqui presentes. Pai, como eu disse agora há pouco, eu não sei o que elas trazem dentro dos seus corações. Eu não sei de que forma que elas adentraram esse devocional de hoje. Mas eu sei de algo, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que sentimos e do que aquilo que imaginamos. Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti para caminhar, nós precisamos de Ti para viver o novo, nós precisamos de Ti para identificar em nós quais são os pecados que estão nos afastando de Ti. Arranca de nós hoje, meu Pai querido, meu Pai amado, todas as escamas que estão nos nossos olhos, para que nós possamos enxergar além. Para quem está precisando de renovo, Pai, dê um tempo de renovo. Para quem está precisando de cura, que o Senhor libere hoje, direto do Teu trono de graça, de bênção, a cura. Para quem está precisando de libertação, que o Seu Espírito Santo visite neste momento e conceda a libertação do corpo, da alma e do espírito, pelo poder que há no nome de Jesus. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar. Manieta e lança fora no abismo Satanás e seus demônios que ficam ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Pai, eu repreendo pelo poder que há no nome do Seu Filho amado Jesus, todo espírito de depressão, angústia, inveja, acusação, todo espírito de morte que vem rondando as nossas vidas. Está repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. E que a vida, o sopro do Espírito Santo, sopre hoje na sua casa, na sua família, na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua mente. Pai,
Eu elevo o meu pensamento agora cativo a Ti e a mais ninguém. Nos ajude a vencer as batalhas da nossa mente. Que todo pensamento que vem contrário à Sua vontade na nossa vida sejam lançados agora no abismo do esquecimento. E sejam substituídos por pensamento de vida, de graça, de cura, de libertação. Para que nós possamos viver um tempo novo contigo, Pai. Um tempo de santidade, um tempo de harmonia, um tempo de caminhar na Tua presença. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família e para a vida das minhas irmãs, para a casa delas, para a família delas. Em nome de Jesus, se você concorda, você digita aí, amém. Amém? Essa semana nós estamos falando, até sumiu aqui, eu acho que eu apaguei aqui. Nós estamos falando sobre... Ô, gente, peraí. Fiz errado, peraí. Nós estamos falando sobre aqui. Pecado e suas consequências, né? Ontem nós não tivemos nosso devocional, mas desde segunda-feira eu expliquei para você o conceito de pecado, né? Nós caminhamos na terça-feira sobre a história de Saul, não foi isso? E hoje eu quero trazer algo que o Senhor tratou comigo ontem, na hora que eu estava meditando na palavra. Engraçado que quando a gente começa, né, a falar daquilo que o Senhor colocou no nosso coração para ser dito, né, para que outras pessoas sejam libertas, para que outras pessoas também possam sair dos cativeiros emocionais, espirituais e físicos, eu sinto assim, é como se a palavra ela fosse saltando aos nossos olhos, né? E ontem eu meditava e aí veio esta palavra que eu vou compartilhar hoje com você e que vai fazer muito sentido aí na sua vida. Então eu quero que você preste bem atenção, né? Se você tá aí com seu caderninho de anotação, anote. Nós estamos a semana inteira fazendo essa sondagem no nosso coração, né? Dos pecados, daqueles pecados que a gente coloca debaixo do tapete, desde aqueles pequenininhos que a gente acha que é pequenininho e são inofensivos, até aqueles maiores, né? Que é aqueles pecados que às vezes escandaliza e que são expostos. Anota tudo, porque amanhã, lembra? Toda sexta-feira, a gente tem aqui a nossa oração, pedido de perdão, renunciar a coisas que a gente já não quer, né? Pedir perdão ao nosso Pai e reafirmar a nossa aliança com Ele. Então amanhã é esse dia, por isso que você tem que estar tudo aí anotado, porque vai ter um momento na nossa oração em que você vai falar aí com você, em voz audível, das coisas que você quer renunciar. Então, por isso que é necessário que você escreva, né? Para não esquecer nada. Amém? Então, ontem, a hora que eu estava meditando, o Senhor falou isso aqui ao meu coração. E eu falei, é isso que Ele quer que eu fale para as minhas irmãs também. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Por favor, Romanos, capítulo 6. Nós estamos essa semana caminhando sobre esse tema de pecado e suas consequências, né? E eu te falei que o pecado, o princípio do pecado, a base do pecado é a desobediência. E nós vimos o que causou a desobediência de Saul. Bom dia, Eliana. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Edneia. Sejam bem-vindas, tá? Nós vimos lá o que causou a desobediência de Saul, não foi isso que nós vimos na terça-feira? E hoje, ao me deparar com esse texto de hoje, que o Espírito Santo me trouxe a ele ontem, eu vou trazer esse pecado que a gente está falando, essa desobediência aos princípios, às leis que o Senhor deixou para nós cumprirmos, mas em algo assim bem específico, sabe? Que é o nosso corpo. Não ofereça o teu corpo ao pecado.
Hoje eu quero te levar a refletir de que forma você tem conduzido os seus estímulos. De que forma, eu sempre falo disso aqui, né? Isso não é novo aqui, mas é algo que o Senhor falou muito ao meu coração. De que forma você está usando os seus portais externos? Lembra? O ouvir, o falar, o ver, o tocar. De que forma você está conduzindo o seu corpo, que a palavra traz para mim, para você, como templo do Espírito Santo? Então, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, o meu corpo não me pertence. E se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso cada dia mais matar a minha carne, ou seja, os desejos carnais, as minhas vontades, e passar a alimentar o meu espírito. Nós vamos ler Romanos e nós vamos ler um trechinho de Gálatas, capítulo 5. Depois nós vamos para Gálatas, mas nós vamos agora para Romanos. E nós vamos entender de que forma o nosso corpo, quando não é um corpo moldado pelas coisas espirituais, nos leva através da carnalidade ao pecado. Encontraram? Romanos capítulo 6, o versículo 11, eu vou ler a partir do 11, diz assim, ó: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha o 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? O estar debaixo da graça, presta atenção, é importante você entender isso. O fato de eu e você estarmos debaixo da graça não quer dizer que é uma permissão para que eu e você pequemos. Ah, eu vou pecar, é só um pouquinho, sabe? Porque aí a graça de Jesus, a graça de Deus me perdoa, vem sobre mim e tá tudo bem. Deixa eu te falar algo, minha irmã. Deus é um Deus bondoso, só que Deus é um Deus de justiça. Não fica achando aí que você vai de pecadinho em pecadinho, é só hoje, depois eu volto para Deus, depois eu volto para a igreja, depois eu prego um falso arrependimento, porque arrependimento é uma coisa e remorso é outra, e eu volto e tá tudo bem, o Senhor me perdoou, e aí eu aproveitei, né, Andréia? Eu aproveitei aquele momento lá que diante dos olhos do Senhor é pecado, eu aproveitei aquela bebida lá, eu flertei com aquele moço, mesmo sendo casada, só um pouquinho, o que tem? A graça do Senhor é sobre mim e sobre você. Mas eu tenho que te lembrar que Ele também é um Deus de justiça. Então a pergunta que eu quero te fazer é: de que forma você tem cuidado do seu corpo a título de não oferecê-lo ao pecado? O que você tem ouvido que tem alimentado o seu desejo de pecar? O que os seus olhos têm visto que tem alimentado o seu desejo de pecar? Teve um dia, eu não me lembro se foi essa semana ou se foi algum dia do devocional, que eu falei assim, que muitas vezes ter sabedoria
é você sair da situação que vai te levar a pecar. Como assim, Andréia? Por exemplo, se eu, Andréia, tenho problema com bebida, eu vejo que se eu estiver perto da bebida ou num ambiente que tem bebida, facilmente eu vou beber, eu vou me descontrolar. O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que fugir desses lugares que me aprisionam. Sabedoria é você ter entendimento que, eu preciso sair desse lugar, dessa situação, antes que esse lugar e essa situação me prendam. Tem mulheres que sabem que tem uma fragilidade, que tem o calcanhar de Aquiles no seu casamento, que vivem uma gangorra emocional no seu casamento. E mesmo assim, elas vêm flertando com o pecado, dizendo assim, é só um pouquinho, é só hoje, o que tem? Eu não tenho isso em casa, Andréia, então eu preciso buscar fora. E isso vem flertando com o pecado. E isso vem aceitando. Isso, como eu disse no início da semana, você pega uma folha em branco, entrega nas mãos de Satanás para ele matar, roubar e destruir. Aí não sabe porque não tem uma condição financeira boa, não sabe porque às vezes está com uma enfermidade física. Ontem eu conversava com alguém sobre isso. Existem enfermidades que são físicas, eu quero falar isso aqui com vocês também. E existem enfermidades que são espirituais. A Bíblia traz isso para nós. E muitas das vezes, porque a gente não foge daquilo que deveria fugir, acha que é forte demais para enfrentar, a gente acaba caindo na cilada, no pecado, no erro, na desobediência. O que seus olhos estão vendo? Tem homens e também tem mulheres que têm uma tendência, uma fragilidade, um calcanhar de Aquiles na parte da sexualidade. E mesmo assim, eles estão vendo, eles estão ouvindo, eles estão num ambiente que oferecem como um banquete a oferta do pecado. Se eu sei que eu tenho uma fragilidade na minha área sexual, eu vou fugir de ambientes que me proporcionam, através daquilo que eu vou ver, através daquilo que eu vou ouvir, através daquilo que eu vou sentir, cheiros, sensações, emoções. Eu vou fugir desses ambientes que são para mim, que tem uma fragilidade naquela área, a armadilha. Vocês estão entendendo? Existem mulheres, e eu já tratei de uma, e como eu trato de mulheres, eu sei o que é isso, que porque tem uma insatisfação no seu casamento, abrem lá, vamos lá, a Netflix, e vê aquele filme lá, 365 dias, ou aquele filme lá, 50 tons de cinza. Quem já assistiu? Não precisa falar não, fala pra você. E aí fica fantasiando aqui na sua mente. Meu Deus, que homem. Eu com um homem desse. Ai, meu pai. Tô falando mentira, gente? E isso piora quando você, assim como eu, que já vivi situações muito difíceis no meu casamento, quando você não tem um casamento feliz. Você começa a olhar para aquilo que você tem, a repudiar isso, às vezes é de forma inconsciente, e a desejar algo que é muito bonito, que é muito aceitável lá na tela lá de cinema, na tela lá da série, que na realidade não é nada daquilo.
E aí você permite que entre na sua mente. Ontem eu falava na célula, o lugar que Satanás mais vai nos tentar é a nossa mente. Ele lança setas, ele lança sugestões. Olha, você tá vendo? Olha lá, vai, assiste esse filme aí. Olha lá que homem lindo, maravilhoso. Seu marido não te olha, seu marido não te elogia, seu marido não te dá carinho. Vai mesmo, flerta com esse moço aí que tá te chamando no direct, que tá te chamando aí no WhatsApp. E, gente, e por migalhas, elas vêm se perdendo. O que você tem alimentado no seu corpo que tem te levado ao pecado? É para vocês pensarem. Nós acabamos de ler: não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. A luta é todos os dias. Você quer ver? Se fosse para você escolher, às vezes hoje não, que a gente veio de um feriado, mas se fosse para você escolher um dia que você está muito cansada, você dormir até mais tarde ou você vir para o devocional, você escolheria vir se fosse pela sua vontade? Vamos ser bem sincera, nem eu viria. Tem dia que eu tô tão cansada, tem dia que às vezes eu falo assim, hoje eu queria dormir até mais tarde um pouquinho. Mas eu falo, não, isso é a minha carne. Tudo bem, o cansaço é legítimo, tem dia que a gente tá bem cansada mesmo, né? E você precisa e eu preciso descansar. Mas tem dias que a gente, se a gente não se posicionar, não se levantar e falar assim, olha, aqui não, eu preciso alimentar o meu espírito. E levanta, às vezes a gente veio assim, meio sonolenta, meio esfregando o olho, precisando de um cafezinho, não é assim? Mas a gente vem. Se você algum dia já experimentou essa sensação que eu tô te falando agora, mas mesmo assim você veio, olha, você venceu a sua carne. Você venceu a sua carne. Se você que é mulher, que decidiu esperar em santidade o seu esposo, que o Senhor vai enviar em nome de Jesus. Eu tenho algumas amigas, algumas mulheres que caminham comigo solteiras, que eu tenho orado por elas, para que o Senhor envie o varão perfeito para a vida delas. Porque eu tenho visto essas mulheres se comprometerem em santidade. Agora eu te pergunto, é fácil? Não é fácil não. Não é fácil no mundo como esse que nós estamos vivendo nos manter em santidade. Não é fácil você, diante de tantas opções, de tantos cardápios que tem aí, você falar assim, eu escolho esperar em Jesus. Não é fácil, diante de tantas investidas, você falar não. Eu não vou, desculpa, tá? Mas eu vou falar bem abertamente aqui para você entender. Eu não vou me deitar com qualquer um. Porque eu sei que o Senhor está preparando algo infinitamente melhor e maior do que aquilo que eu ousei pensar. Eu não vou continuar permitindo que o pecado continue dominando o meu corpo. Não é fácil. Não é fácil. É todos os dias ter que renunciar. Todos os dias eu tenho que renunciar ao desejo, a algo bom. Porque deixa eu te falar uma coisa. Vamos ser sinceros. O pecado é gostoso. É gostoso. Satanás nunca vai te oferecer algo com aspecto ruim. Ele vai te oferecer algo com aspecto bom. Mas deixa eu te falar, a decisão de você
desobedecer afeta não somente você, mas vai afetar as suas gerações, assim como a decisão de obedecer vai ter uma consequência lá nas suas gerações. Ontem nós falávamos isso na célula sobre decisões e as suas consequências. Tudo tem consequência, minha irmã. Tudo, tudo, tudo. As coisas boas e também as coisas ruins. Mas sabe o que diz lá em 2 Coríntios 4:4? Olha o que diz, eu anotei para eu falar para vocês. O Deus, com D minúsculo, desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Satanás, que é o príncipe, o Deus com letra minúscula desse mundo, ele cega o nosso entendimento. Ele tá falando a todo tempo aí, ó, vai lá, o que tem? É só um pouquinho. Vai lá, faça sexo mesmo antes do casamento, fora da aliança do casamento. O que tem? Larga de ser antiquada, isso é coisa lá da época dos seus avós. Não tem nada a ver, não. Vai lá, dá um trago lá naquele cigarro. Vai lá, o que tem você sentar lá na roda dos escarnecedores e ó, descer o cacete naquela pessoa? Vai lá, faz mesmo, o que tem? Ah, esse pecado só tá prejudicando a mim, não tá prejudicando ao outro. Gente, ainda será que a gente pensa isso? Será que nos prejudicarmos já não é o suficiente? Vocês vão aprender na mentoria que eu vou entregar para vocês agora no próximo mês, que nós há muito tempo estamos repetindo padrões espirituais da nossa família, porque nós não tivemos a consciência de entender que aquilo ali nos causa mal. O que você está desobedecendo? Qual área da sua vida hoje que você olha e fala assim, olha, Andréia, aqui minha vida não vai. Aqui minha vida não anda. O que você vem desobedecendo? A palavra de Deus nos fala que um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E eu acho que eu falei para você, foi aqui no devocional presencial, quem esteve aqui vai lembrar, que quando nós nos apresentarmos diante desse tribunal, nós vamos ter como, pensa em um tribunal, um júri comum, que tem o acusador, que tem o justo juiz, que tem o advogado e que tem a fiel testemunha. Eu te disse que o justo juiz é Deus Todo-Poderoso. Eu te disse que o nosso advogado é Jesus. Eu te disse que a nossa fiel testemunha é o Espírito Santo. Mas como todo bom júri, tem um acusador. E esse acusador é Satanás. E eu falava com meu marido essa semana, explicando essa dinâmica para ele. E que Satanás, ele não vai nos acusar daquilo que nós não fazemos. Ele vai levar a Deus aquilo que nós fizemos. E Deus, lembre-se, Ele é um justo juiz. Ele vai julgar com justiça. Ele vai levar diante de Deus as acusações daquilo que você fez. E Deus vai julgar. Por isso eu venho falando para vocês todos os dias, todas as semanas, sobre obedecer. Lá em 2 Coríntios 5:10 fala isso, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más.
Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, se o meu corpo é habitação do Espírito Santo, de que forma eu tenho colocado, oferecido esse meu corpo, esse templo do Espírito Santo, para o pecado? Quanto você tem oferecido os teus olhos para o pecado? O quanto você tem oferecido as suas mãos para o pecado? O quanto você tem oferecido a sua boca para o pecado, a sua mente para o pecado? Esses dias eu estava explicando para alguém sobre... Ela me perguntou sobre a questão do adultério, né? E aí, as pessoas acham que Jesus veio para descumprir as leis lá do Antigo Testamento. Ele veio para potencializar, digamos assim, um vocabulário que você entende, para botar mais pressão naquilo que já havia sido dito, sido pregado, sendo ensinado por Moisés. Se lá era pecado adulterar, né? No Novo Testamento, ele fala que só o fato de pensar, só o fato de você desejar, já é pecado. Então, digamos que ficou um pouquinho mais difícil para mim, para você. Por isso que a palavra nos fala, né, que nós temos que renovar a nossa mente. Todos os dias temos que orar. Lembra que agora há pouco eu falei na oração, eu elevo os meus pensamentos cativo a ti, Jesus, e a mais ninguém? É isso. Porque Satanás, ele vai ficar, aqui, Cadê o livro? Eu já indiquei para vocês, A Batalha da Mente, da Joyce. Campo de Batalha da Mente. Peraí que eu vou pegar aqui para vocês verem. Eu vou até passar o PDF para as meninas que caminham comigo. Esse aqui, Vocês leem esse livro aqui, gente? Vocês vão entender do que eu tô falando. Campo da Batalha da Mente. Vencendo a batalha em sua mente. E ontem eu disse, quem vence a batalha da mente, vence tudo. Você sabe por quê? Porque na maioria das vezes, nós começamos a perder aqui nos nossos pensamentos. Eu não vou conseguir, não é pra mim. O que tem? O que tem eu beber um pouquinho? O que tem eu trair um pouquinho? O que tem eu fazer um aborto? O que tem? E a palavra é muito clara. Não ofereça o teu corpo ao pecado. Quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Quem semeia na carne colherá. Pensa aqui comigo. Vamos exemplificar essa frase que eu disse. Pensa aí. Você foi no médico fazer seus exames rotineiros, certo? Aí o médico olhou pra você e falou assim, olha, tá dando aqui um pré-diabetes. Então tá, o que você precisa fazer? A gente precisa cuidar disso aqui. Então você precisa cuidar da sua alimentação, fazer atividade física, né? Tomar um medicamento tal, comer, reduzir o carboidrato, doce, cortar. Tá bom? Tá bom. Você vai embora, chega na sua casa. Todos os dias você faz tudo ao contrário que o médico te pede. E aí? O que você acha que vai acontecer? O médico aqui em questão é o nosso Pai, é Deus que nos deixou aqui, tudinho o que nós precisamos fazer. Tudo o que nós precisamos obedecer. E nos deixou também as consequências se eu e você descumprirmos o que está aqui. Nós vimos lá na história de Saul, quem estava comigo na mentoria, que eu falei sobre o adultério de Davi, sabe também as consequências da desobediência dele, o que isso resultou. O paciente em questão somos eu e você.
Ontem nós falávamos sobre as iguarias do rei, né? Lá de Daniel. E as iguarias do rei é todo um cardápio. Pensa num cardápio de sugestões que o nosso inimigo nos oferece todos os dias. Eu falava com o meu marido esta semana que antigamente eu tenho tratado muito, né? Sobre questão de pornografia, masturbação, esses pecados assim mais dentro do casamento, homens e mulheres também, tá, gente? Envolvido com esse tipo de coisa, vendo esse tipo de conteúdo. E eu falei pra ele assim, amor, antigamente, para as pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo, elas tinham que ir na banca, comprar uma revista, ir lá na locadora, alocar um filme. Não era isso? Era um pouco mais difícil. Não quer dizer que não era impossível, né? Mas era mais difícil. Hoje não. Hoje você pega seu celular, você digita lá na lupinha lá do Google, né, o que você quer ver, de que jeito você quer ver. Aparece ou não aparece, gente? Um cardápio. Facilitou e muito. E quem tem que vigiar, e quem tem que orar, e quem tem que colocar o limite necessário? Somos eu e você. Somos nós que temos que falar não. Somos nós que temos que todos os dias, matar a nossa carne. Algum dia da sua vida, você já teve que dizer não para aquele chocolate, para aquela cerveja, para aquele doce. Mas presta atenção, é muito mais fácil a gente dizer não, estando saudável, a título de prevenir, do que a gente querer dizer não depois que o leite derrama. Depois, isso aconteceu na minha família, tá? Ontem eu ainda tava falando com a minha irmã que eu tenho muito medo. Esse pré-diabetes que eu usei como exemplo foi o meu diagnóstico, tá? Como assim, Andréia? Eu treino pra caramba, eu tento me alimentar bem, assim, na maioria das vezes, né? Só que eu tenho uma herança genética da minha família. Vou explicar isso mais na nossa mentoria. É uma herança genética da minha família. Praticamente todas as minhas tias do lado da minha mãe são diabéticas. E eu tenho uma que morreu assim, Ela começou cortando o dedinho do pé, terminou com o cotoquinho da perna, porque era desobediente. O médico falava, não come doce. Ela comia aqueles potes de doce assim, de uma vez. Não é o meu caso, eu sou uma mulher obediente, graças a Deus. Mas é para você entender que a sua desobediência tem um preço. Assim como a sua obediência. E não é somente para mim e para você, é para as nossas gerações. Abre a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas 5. Eu sei que você já sabe, mas cabe muito nesse contexto aqui. E eu quero ler para você quais são as obras da carne e quais são os frutos do Espírito. As obras da carne e os frutos do Espírito. Só por esses versículos, depois você vai ler o capítulo todo, você vai ter uma dimensão. O que eu preciso observar em mim para que cresça e se multiplique, e o que eu preciso observar em mim a título de lançar fora. Diz assim, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não sou eu, Andréia, que estou falando. Se você acredita na palavra de Deus, na Bíblia, é aqui que está dizendo. Eu os advirto.
como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É uma receitinha de bolo, tá aí. Agora olha o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pega esses versículos aí para você ver. O 19, o 20, o 21 e 22. Estuda ele e deixa ele vir para dentro do seu coração, para dentro da sua mente. Agora olha que interessante. O fruto do Espírito. O que é um fruto? O fruto, ele vem com uma semente. Para se ter um fruto, tem que ser lançada uma semente. Essa semente tem que ser cuidada, tem que ser germinada. Aí, germinada, vem a árvore, vem o fruto. Isso quer dizer para mim, para você, exige um processo. Um processo de construção no Espírito Santo. Quando você tem buscado construir no Espírito Santo, tarefinha, você vai meditar nesses versículos. A Elaine colocou Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20, 21 e 22. O que você precisa diante do que ele colocou aqui? Lançar fora. E o que você precisa potencializar na sua vida? Ou ainda adquirir na sua vida? Amém? Eu quero deixar algo aqui para vocês, pra gente fazer amanhã. Vou mostrar minha Bíblia. Você vai, durante o dia de hoje, eu sei que às vezes você já tá fazendo isso desde segunda-feira que eu propus para você. Mas durante o dia de hoje, você vai pedir ao Espírito Santo para te lembrar quais pecados você precisa se arrepender. Quais pecados você precisa levar aos pés da cruz de Jesus. E aí você vai anotar aí no seu caderninho, tá? Amanhã nós vamos fazer uma oração de pedido de perdão, de renúncia e de fortalecimento da nossa aliança com o nosso Deus. Por isso você precisa estar com essas anotações em mãos, porque vai ter um momento que você vai pedir perdão específico, porque não adianta, gente, eu generalizar, porque a minha realidade é uma, a sua realidade é outra, da Márcia é outra, da Mônica é outra, da Elaine é outra, da Gislene é outra. Cada um tá vivendo um momento diferente da vida, mas com questões específicas. Então, por isso que vai ter esse momento que você vai poder falar, não vai gritar, não, você vai falar com a voz audível, pedindo perdão ao Senhor desses pecados aí. Então, amanhã a gente vai confessar nossos pecados, nós vamos renunciar a todos eles e nós vamos fortalecer a nossa aliança com o nosso Deus. Combinado? Posso contar com vocês? A Bíblia que eu uso muitas, tá? Muitas assim, eu uso umas 3. Deixa eu mostrar pra vocês, espera aí. Vou mostrar 2 que tá aqui perto. Se vocês quiserem tirar print. Eu gosto muito dessa. Ó, da Joyce Meyer. Tá na Amazon, tá? Gosto muito dessa. Inclusive, ontem eu comprei uma dessa pra eu dar pro meu amigo secreto. Meu amigo secreto aqui da célula vai ganhar uma Bíblia dessa. Tá vendo? Tá na Amazon. Essa daqui é que eu estou usando todos os dias de manhã nos meus estudos. Bíblia de Estudo Integrada. Ela é em ordem cronológica, ó. Ó, uma nova abordagem cronológica para explorar as escrituras. Então ela vem em ordem cronológica. Muito boa, porém a letra é bem pequenininha, tá? Não vou mentir pra vocês não. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Bem pequenininha.
mas é na ordem cronológica do acontecimento bíblico. Então eu estou usando essas duas. Tem uma ali também que eu ganhei de uma amiga que é maravilhosa. Essas duas. As duas eu comprei na Amazon, tá? As duas. Essa aqui eu super indico, tá? Por quê? Ela vem, tem algumas meninas aqui que tem ela, com as notas aqui, ó, explicativas, tá vendo? Tem a passagem e tem as notas da autora, ó, que é a Joyce Meyer, que é a autora desse livro aqui, ó. É a mesma, tá? Mesma que escreveu esse livro, ela fez essa Bíblia aqui. Tá bom? Amém? Vou embora. Deus te abençoe, cuide de você. Quem não assistiu, depois tá salvo lá no YouTube, tá? Um beijo no seu coração, fica com Deus e até amanhã. Deus abençoe.